Seja muito bem-vindo a mais esta aula aqui da página História Islâmica, onde vamos abordar um tema que é fundamental na vida de muitos brasileiros que estão aqui assistindo essa aula, este vídeo, que é a história do café. O café é algo fundamental no nosso cotidiano e no cotidiano de milhares de pessoas ao redor do mundo que consomem várias e várias xícaras por dia. O café revolucionou a história da humanidade em diversos aspectos. Diversas revoluções e mudanças de pensamento, mudanças políticas e até mesmo a organização territorial e política e estrutural de diversos países tiveram sua origem, sua gênese, acompanhada com a história do café. O café foi um desses alimentos, que mudou a história da humanidade para sempre e continua, de certa forma, mudando até hoje. Aqui no Brasil, todo mundo conhece uma época da política nacional conhecida como Era do Café com Leite, ou seja, você tem até mesmo uma época, que foi marcada pelo café. Mas e se eu te contar que a história do café, assim como tantas outras, integram o nosso país com a história do Oriente Médio, do mundo islâmico também? E por que, por exemplo, a gente fala café? Porque a gente usa essa palavra para se referir a este grão que produz uma bebida tão fundamental aí na rotina de tantas pessoas. E hoje vocês vão conhecer um pouco mais sobre a maravilhosa, a magnífica história do café. Acredita-se que o café tem origem na Etiópia, de onde a planta café arábica é nativa. A palavra café deriva do termo árabe kahwa, pela via do turco kahve, que acabou se tornando o café italiano ou o café em português, significando vinho de grãos. E ela vem do árabe por estes terem sido, e ainda serem, seus mais notórios consumidores, tendo sido os árabes do Iêmen, país vizinho da Etiópia, a lá encontrar a planta e trazê-la para a Península Arábica, dando-lhe o nome de kahwa. Por este motivo também, seu nome científico contém arábica na sua composição. A história do café remonta, segundo estimativas, a no mínimo o século IX, quando os povos da Etiópia começaram a consumir a fruta do cafeeiro e a notar seus efeitos energizantes, embora seu consumo possa ser mais antigo até. Não há verdadeiro consenso sobre a descoberta do café e nem uma data exata de quando os árabes o adotaram na Etiópia, embora manuscritos de médicos muçulmanos como Al-Razi e Ibn Sina mostrem que o mundo muçulmano conhecia o café ao menos em âmbito medicinal desde o século X. Nesses manuscritos, de autoria de Ibn Sina, fica claro a administração do café de forma medicinal, atribuindo, por sua vez, a origem do grão ao Iêmen, e antes dele, Al-Razi já registrava os grãos em suas anotações. Ambos utilizavam o nome bun, que é a contração árabe do nome etíope para café, o que pode indicar que ele ainda não era consumido como bebida na época, pelo menos não fora do Iêmen. Uma história, aceita pela maioria dos historiadores modernos, todavia, diz que por volta de 750 d.C., um pastor árabe chamado Khalid, que vivia na Etiópia, observou as mudanças comportamentais em suas cabras ao verem que elas comiam de um determinado arbusto. Esse arbusto ficou conhecido como cafeeiro. Essa história é amplamente repetida e aceita pela maioria dos historiadores. Isso parece esclarecer que o café talvez tenha sido descoberto por muçulmanos por volta do século X. Da Etiópia, o café fez seu caminho para o Iêmen, e foi nesse país montanhoso e repleto de história chamado Iêmen que o café enquanto bebida viria de fato a se consolidar e espalhar para o resto do mundo. É consenso que os primeiros iemenitas a utilizarem a bebida foram os sufis, membros de ordens religiosas e místicas do Islã, que o utilizavam para ficar acordado durante o dhikr, o ritual de recordação de Deus, sendo amplamente consumido nas lojas sufis pelos devotos, que logo o incorporaram à sua rotina ritualística. Ao mesmo tempo, do outro lado do chifre da África, no país de origem do café, monges etíopes cristãos também passaram a consumir a planta, embora os registros dessa prática sejam bem mais tardios do que os islâmicos. É curioso, no entanto, notar essa popularidade da bebida entre religiosos. O mais provável é que seus efeitos enérgicos ajudassem a conduzir os ritos religiosos, tanto cristãos quanto muçulmanos, e ajudar os fiéis a manterem-se acordados e maximizar seus ritos, tais como o já citado dhikr entre os sufis e as matinas e vésperas entre os monges ortodoxos etíopes. Desse modo, é quase certo que os seus propagadores foram, inicialmente, os derviches sufis, que acabaram passando o segredo do vinho de grãos para outros
outros, até chegarem mercadores que começaram a disseminá-lo pela Península Arábica e pelo mundo islâmico a partir do Iêmen, onde a localização privilegiada da região a tornava uma confluência importante de rotas comerciais. E foi do Iêmen, onde começamos nossa jornada dentre os sufis da montanhosa região arábica, que o café adentrou na eterna terra do sufismo, o Império Otomano. Em meados de 1550, 2 iemenitas fundaram a primeira cafeteria do Império, em Istambul, no reinado do sultão Sulaiman, o Magnífico. Logo, o café se popularizou como uma verdadeira febre pela cidade, conquistando a atenção e apreço do próprio sultão, que instituiu o cargo específico dentro de seu palácio para a iguaria iemenita, o cafeteiro-chefe, ou barista-chefe, se formos adaptar para a linguagem de hoje. Com isso surgindo o famoso café turco, que logo seria apropriado pelos diferentes ex-súditos balcânicos dos otomanos após o ocaso do Império, que por sua vez passariam a reclamar para si a feitura indispensável da bebida. A bebida não foi recebida, no entanto, sem protestos. A introdução do café no Império Otomano no século XVI foi recebida com uma mistura de curiosidade e desconfiança pelos religiosos otomanos. Muitos deles acreditavam que a bebida poderia ser uma substância intoxicante e, portanto, contrária aos princípios islâmicos de pureza e sobriedade. A partir de 1501, alguns clérigos otomanos chegaram a emitir fátuas, vereditos legais religiosos, que proibiam o consumo de café, argumentando que a bebida era semelhante ao vinho em sua capacidade de causar intoxicação, com outros também se opondo ao café. Apesar disso, alguns religiosos otomanos mais tolerantes argumentaram que o café era uma bebida segura e que o seu consumo não violava as leis islâmicas, opinião que acabou prevalecendo. Sobre essa questão, escreveu quase um século depois o tesoureiro do sultão, Ahmed III, Sari Mehmet Pasha. Mas essas restrições e proibições não valeram de nada. As fátuas, as conversas, não causaram nenhuma impressão nas pessoas. Um café era aberto após o outro, e os homens se reuniam com grande ânsia e entusiasmo para beber. Para aqueles de temperamento seco, especialmente para o homem de temperamento melancólico, grandes quantidades são inadequadas e podem ser repugnantes. Tomado em excesso, causa insônia e ansiedade melancólica. Se for bebido, deve ser bebido com açúcar. Para aqueles de temperamento úmido, e especialmente para as mulheres, é altamente adequado. Devem beber muito café forte. O excesso não lhes fará mal, desde que não sejam melancólicos. A chegada do café no Império Otomano representou uma mudança no paradigma das pessoas com relação a diversos aspectos culturais que passaram a surgir justamente por causa da cultura do café. Segundo lendas da época, o café passou a se tornar tão parte do cotidiano dos súditos do Império Otomano como um todo, que quantidades de café eram exigidas como dote pelas mulheres. Ou seja, a gente sabe que quando uma mulher muçulmana casa, ela recebe um dote de seu marido. Então, o dote passou a ser pago em café. E quantidades de café inadequadas, por exemplo, eram utilizadas como um pretexto para divórcio na época nos tribunais das cortes otomanas. Temos alguns registros nesse sentido, de que o café era utilizado para barganhar divórcios. Por exemplo, se a mulher turca não estivesse recebendo uma quantidade de café adequada, ela poderia pedir o divórcio do seu marido. Isso começou a ser aceito, porque o café se transformou num produto base para a vida de milhares de pessoas dentro do Império Otomano, que nessa época, no século XVI, ia desde a região balcânica, ali nas fronteiras da Áustria, em Viena, na Europa Central, até a região fronteiriça do Marrocos, no norte da África, passando ali por todo o Levante, Oriente Médio, fronteiras da Pérsia, etc. Era um império global. Então o café acabou criando esta revolução dentro da vida de milhares de pessoas que eram súditas do Império Otomano. Na arquitetura, começaram a ser construídas cafeterias em praças, geralmente num formato redondo, que eram chamadas de cosques. E é daí que vem a palavra portuguesa quiosque, que usamos no Brasil, e a inglesa kiosk, utilizada para o mesmo sentido de construção, geralmente em praças ou praias que servem todo tipo de serviço além do café. Então, por exemplo, o costume que você tem de ir num grande centro comercial e ter lá uma coisa chamada quiosque, um pequeno centro de vendas, onde você vai lá comprar café e beber alguma coisa, isso começou no Império Otomano e até a própria palavra quiosque vem do turco otomano. Porém, obviamente, quiosque acabou se tornando, enfim, algo universal para qualquer lugar pequeno, qualquer estabelecimento comercial pequeno no meio de algum lugar que vá vender qualquer produto. Você tem quiosques de eletrônicos, quiosque de sorvete, quiosque de qualquer coisa. Porém, o costume de você criar um quiosque, essa pequena lojinha, foi uma coisa que iniciou com a arquitetura otomana, né, para a cultura do café. Então o café ele vai influenciar até a própria arquitetura
né, e até a própria linguagem de referência para aquela arquitetura. A gente chama as coisas nessas pequenas lojas de quiosque por causa disso. E até hoje a gente consome café em quiosques, né, em grandes centros comerciais, tal qual os otomanos faziam na época, no Gran Bazar, estabelecido pelo sultão Mehmed II o Conquistador. Então fazia parte da cultura do dia a dia do Império Otomano ir a um quiosque beber café. Logo, todavia, o café conquistou não apenas os paladares. Havia mais de 600 casas de café só na cidade de Istambul, reflexo da mudança radical que a introdução da bebida começou a protagonizar, não apenas na alimentação, mas na cultura, nos hábitos dos cidadãos e até mesmo nos ambientes das casas. E por que não, na própria política do Império? Discussões políticas eram a pauta de muitos cafés da tarde, discussões essas que logo viriam a se tornar problema. As cafeterias passariam a ser um lugar também de conspirações políticas e esquemas de poder de diversos grupos, desde o século XVII até o ocaso do Império Otomano no início do século XX, quando seu número de cafeterias e quiosques na capital já ultrapassava a marca de 2.000. Nesse contexto, a bebida enérgica do café e seus efeitos não eram a única atração das casas de café. Havia música ao vivo, cantadores, contadores de história e discussões políticas e intelectuais entre seus ilustres frequentadores, como nos relata um cronista otomano do século XVII. Essas lojas tornaram-se pontos de encontro de um círculo de pessoas em busca de prazer e ociosos, e também alguns espertinhos entre os homens de letras e literatos, e eles costumavam se reunir em grupos de cerca de 20 ou 30. Alguns liam livros e bons escritos, alguns estavam ocupados com gamão e xadrez, alguns trouxeram novos poemas e falavam sobre literatura. Apesar de sua popularidade, a polêmica do café enquanto substância, assim como a do tabaco, nunca morreu na sociedade islâmica. Ele foi proibido e legalizado diversas vezes na história do Império, especialmente durante as épocas de surto de puritanismo religioso em meados do século XVIII, quando o séquito puritano dos Cadizadeles denunciaram as casas de café como casas de imoralidade e o café como um vício. Assim, eles prosseguiram numa batalha legal para fechar as cafeterias, chegando ao ponto de até mesmo invadi-las e expulsar seus clientes em certos casos. Amados por uns e odiado por outros, fato é que conforme cafeterias pipocavam em Istambul e se tornavam ponto de encontro das mais diversas classes sociais, dos artesãos até os nobres, para uma tarde agradável, muitos se tornaram empreendedores desse tipo de negócio, dentre os quais estavam a classe de guerreiros da elite do exército otomano, os janízaros. Esses soldados, criados desde pequenos como tal, muitas vezes tinham na cafeteria um complemento ao seu salário. Com o tempo, os janízaros começaram a ter participação cada vez mais ativa e acumularam a riqueza cada vez mais invejável. Com sua grande ascensão no século XVI nas campanhas que fundaram o poderoso Império Otomano como uma grande potência, o ápice de seu poder foi no século XVII e em meados do século XVIII, quando chegaram a um grau de influência em que ditavam os rumos do Império e destronavam e coroavam sultões conforme lhes era conveniente. Apesar de toda essa influência, sua base de poder não era tão estável e os janízaros dependiam do sucesso do Estado otomano nas guerras para se manterem dando as cartas na mesa. Com o declínio do poderio otomano, a partir da metade do século XVIII, começou o declínio dos janízaros, vistos como demasiadamente poderosos e influentes, além de abastados. Sua associação com a controversa ordem de Sufi Bektashi não ajudava também na sua fama. Eles começaram a sofrer represália dos sultões e, em reação, começaram a armar rebeliões. E os locais, geralmente escolhidos para essas reuniões e planejamentos, era, além das lojas Sufis Bektashi, as casas de cafés, cujos donos eram janízaros. Desse modo, as cafeterias acabaram também ficando com fama de lugar de subversão política, onde o poder poderia também germinar, o que contribuiu para algumas instâncias de sua proibição, especialmente durante o século XIX, quando os janízaros foram banidos e combatidos pelo sultão Mahmud II. Os cafés do Império Otomano, particularmente da capital Istambul, não eram só local de conferência política, mas também um lugar de efervescência cultural. Mas essa efervescência não era só turca. Nos cafés de Esmina e Tessalônica, muito frequentados por gregos, que lá eram numerosos, surgiu o estilo musical rebático, popular na comunidade grega do Império Otomano do século XIX. Estilo esse que sobrevive até hoje. Em 2017, foi declarado Patrimônio Cultural e Imaterial da Unesco, para além de influenciar, futuramente, uma música da popular banda Black Eyed Peas, Pump It. Veja agora uma comparação para ver uma evolução de como a música das cafeterias otomanas, tocada pelos gregos, acabou virando parte da música pop americana.
tamanha foi a influência do café na cultura turca que a palavra turca para café da manhã, kahvaltı, significa literalmente antes do café, enquanto a palavra turca para marrom é kahverengi, a cor do café. E quem diria que esta planta, vinda de terras tão austeras, poderia tornar-se num elemento tão importante e histórico de um dos maiores impérios da história. Todavia, a influência cultural do café não se limitou ao Império Turco-Otomano, que o exportou para a Europa de diversas maneiras, mudando para sempre a maneira como nos alimentamos no Ocidente. Fontes históricas indicam que a chegada do café na Europa se deu através do porto italiano de Veneza, nos séculos XVI e XVII, onde ganhou o gosto da população local e seus comerciantes, que logo mostraram a bebida para o resto do país e, consequentemente, para toda a Europa. Missões diplomáticas também foram muito importantes para difundir o café, e assim que chegou na Itália, a bebida entrou em conhecimento e contato direto com o clero da Igreja Católica. Assim como no Império Otomano, a reação inicial das autoridades religiosas europeias, particularmente a Igreja Católica, não foram muito boas. O café era uma bebida associada ao Islã, o que originava uma demonização da bebida por parte do clero católico romano. Uma canção de ninar alemã do século XVII admoestava as crianças a não tomarem café, para não se tornarem muçulmanos ao bebê-lo. O Papa Clemente VIII chegou inclusive a proibir seu consumo, intitulando-a como uma bebida do diabo e dos infiéis. No entanto, essa proibição não durou muito tempo. A despeito de alguns conselheiros contrários, que apoiavam seu banimento, os benefícios do café foram reconhecidos por alguns conselheiros de Clemente, que lhe pediram para ao menos experimentar a demoníaca bebida, argumentando que a bebida poderia ajudar a promover a sobriedade e o trabalho duro. Foi então levada uma caneca fumegante de café para o Papa e ele tomou um gole. Diz a lenda que ele disse: "Essa bebida do diabo é deliciosa, deveríamos enganar o diabo e batizá-la." E assim foi feito. O Papa Clemente batizou, em nome da Trindade, uma muda de café, declarando assim que a bebida agora estava lista para o consumo na cristandade católica. Na França, o café foi introduzido no reinado e na corte do rei Sol Luís XIV pelo embaixador turco Süleyman Aga, durante a visita de sua embaixada otomana à corte real em 1669, ganhando um certo destaque entre os nobres de Versalhes. 2 anos depois, um armênio abriu a primeira cafeteria em Paris, mas sem sucesso. Outros armênios e alguns persas tentaram conquistar o público parisiense, mas os cafés só foram assimilados à cultura francesa após a sua apresentação refinada, com espaços amplos e elegantes, ornamentados com trabalhos de lustre, tapeçaria, vidros e bela decoração, vendendo café, chá, chocolate e outros refrescos. Logo, o número de cafés só em Paris ultrapassaria 300. Antoine Guéland, em seu livro, de 1669, pontuou a associação muçulmana não só com o café, mas também do chá e do chocolate. Ele relatou que o Monseigneur Delacroix, o intérprete do rei Luís XIV, consumia quase diariamente o café que comprava de mercadores armênios situados em Paris, que o importavam de terras otomanas. A cordial e amigável introdução do café na França foi sucedida, em 1683, pela introdução nada cordial e nada amigável do café na Áustria. Na realidade, ela foi o exato oposto. Durante o famoso cerco de Viena pelos otomanos liderados por Kara Mustafa, nesse mesmo ano, as forças turcas acabaram sendo surpreendidas e forçadas a abandonar o cerco por um ataque de reforços poloneses e de outros aliados austríacos. Fato esse que se tornou uma grande derrota para a Sublime Porta. Após a retirada desordenada dos turcos, os austríacos prosseguiram a saquear o acampamento otomano e encontraram no meio de suas provisões grãos de café. Os austríacos ficariam sem saber o que fazer com o estranho grão, não fosse um oficial polonês, ex-prisioneiro dos otomanos. O seu cativeiro havia aprendido como preparar a bebida, então começou a prepará-la com as provisões otomanas do grão que havia recebido como botim. A primeira cafeteria vienense, todavia, só seria aberta 2 anos depois, em 1685, por um mercador armênio, que muito espertamente pediu a licença do governo para ser o único fabricante legalizado da bebida na cidade, o que lhe foi concedido. Quase 45 anos depois, em 1729, havia ainda apenas 11 baristas de café registrados e legalizados na capital austríaca. Foi dessa mesma leva de grãos de café espoliados das tropas otomanas no cerco de Viena que sugeriu o popular cappuccino, que tomamos hoje, que só não é mais popular que o café puro. Os frades capuchinhos, uma ordem religiosa da Igreja Católica, ajudaram as tropas austríacas na defesa da cidade sitiada. Um dos padres dessa ordem, após também pegar grãos do acampamento turco, decidiu por conta própria tentar fazer algo com eles. Achando o gosto do café puro feito à moda turca forte demais, ele então misturou mel e creme à bebida, resultando numa bebida que os vienenses chamaram de kapuzinar, em homenagem ao padre e à ordem. Essa nova bebida, porém, não se popularizaria tanto até que chegasse à Itália e lá tornaria-se uma febre nos
nos anos 1930, durante o governo de Benito Mussolini. Outro item simbólico associado ao café é a massa de croissant, frequentemente consumida no café da manhã. O folclore conta que sua invenção também remonta ao cerco otomano a Viena, quando os padeiros da cidade fizeram um bolo em forma de meia-lua, referindo-se aos crescentes nas bandeiras turcas, para comemorar a derrota do exército otomano. Esta versão da origem do croissant é apoiada pelo fato que os croissants em francês são chamados também de viennoncière. Por toda a Europa onde poderia ser encontrado, o café era consumido inicialmente à moda turca, tal qual fora apresentado aos europeus. Misturava-se o pó do café à água fervente e açúcar, deixando um resíduo no fundo do copo, uma vez que não era filtrado. Entretanto, em Viena e suas cafeterias, outras receitas surgiram e outras receitas turcas além do café tradicional tomaram forma, principalmente com a popularização do chocolate. A historiadora Diana Dark, em seu livro sobre a história de certos legados culturais do Império Otomano, dá um exemplo dessa colaboração culinária improvável entre culturas, que teve início no violento cerco de Viena. Uma receita de chocolate muito especial, uma mistura de café turco e café suíço absinto, foi inventada por Tatari Oğuz Efendi. Este excêntrico disse que o conhecedor da arte otomana selou sua receita secreta em uma garrafa e jogou-a no rio Reno, em Basel, em 1861, um evento que o Conselho Municipal de Basel escolheu comemorar 150 anos depois com uma placa na sua ponte média do Reno, em 2011. Hoje o produto exclusivo é vendido pela marca Basel Bachelor Chocolatier Suisse, em embalagens de trufas individuais e chamado de The Lore of Tatari Oğuz Efendi. Na Grã-Bretanha, o café foi trazido por um mercador turco em 1650, que fundou a primeira cafeteria do país em George Yard, Lombard Street, em Londres. 8 anos depois, uma cafeteria chamada Sultan's Head, devido ao seu letreiro que representava a efígie de uma sultana otomana, abriu em Cornhill. As cafeterias se espalharam pelo país e por volta da virada do século em 1700, estima-se que havia cerca de 500 cafeterias apenas em Londres e cerca de 3.000 no resto das Ilhas Britânicas, com essas cafeterias sendo utilizadas como espaços de lazer, geralmente associados à leitura de jornais, jogos, fumar tabaco, bem como beber chá e café. Elas também foram locais para debates políticos e sociais dos temas importantes da época. Devido a esta última função, as casas foram primeiro obrigadas a ser licenciadas por um regulamento de 1663. Posteriormente, em 1675, uma proclamação as descreveu como seminários de sedição e ordenou seu fechamento, apenas para serem reabertas dias depois. As cafeterias foram apelidadas de Penny Universities, descrevendo a visão social dessas instalações como centros de conhecimento, um sinal de que eram frequentadas por estudantes, acadêmicos, artistas e pessoas de talento. Penny, centavo, referia-se ao preço de uma xícara de café. Talvez seja difícil para alguns imaginar o sucesso do café na terra do chá da tarde, servido pontualmente às 5. Costume esse introduzido por uma princesa portuguesa na corte inglesa, mas foi o que aconteceu, embora o café nunca tenha alcançado o status de proeminência que o chá desfruta até hoje no paladar britânico. Os holandeses, após estabelecerem grandes plantações de café em Java, na Indonésia, se tornaram grandes expoentes da importação e distribuição do café na Europa, tanto que se dá com os holandeses o sucesso da disseminação das plantações do café. Há relatos de que os mesmos presentearam o rei Luís XIV da França com um cafeeiro. No entanto, tal sugestão deve ser tratada com cautela, pois o rei Luís XIV também recebeu um presente de café do embaixador turco, como vimos anteriormente. Depois da Itália, França e Inglaterra, o resto da Europa seguiu o exemplo e abraçou essa nova bebida. Fontes indicam que Leonhard Hauhoff, um médico e botânico alemão que visitou o Levante em 1573, foi um dos primeiros europeus a mencionar o café em seu livro publicado em 1588. Apesar disso, a primeira cafeteria a surgir em Berlim data de cerca de 1720. Nessa linha, os cafés, por sua vez, também foram vitais no desenvolvimento da intelectualidade europeia e do pensamento racionalista, principalmente dentre aqueles intelectuais que se opunham ao obscurantismo religioso da Igreja. Os cafés foram vitais essencialmente no que tange o desenvolvimento do iluminismo, o movimento intelectual e cultural que se desenvolveu na Europa durante o século XVIII, principalmente na França e Inglaterra. Esses locais eram frequentados por pessoas interessadas em debater ideias, discutir filosofia, literatura e política, e foram fundamentais para o surgimento de muitas das ideias que caracterizaram este período. As cafeterias do iluminismo eram frequentadas por pessoas de diferentes classes sociais, e isso permitiu que ideias e opiniões diferentes das perspectivas usuais fossem debatidas. Esses espaços foram especialmente importantes para a disseminação de ideias críticas
críticas ao poder monárquico e o absolutismo, e muitos intelectuais e filósofos se reuniam em cafeterias para discutir ideias que eventualmente se tornariam influentes para a época. As cafeterias também foram importantes para o surgimento de muitos periódicos e publicações que eram lidos pelos frequentadores desses locais. Muitas das obras literárias e filosóficas mais importantes do Iluminismo foram discutidas e debatidas em cafeterias, o que contribuiu para a difusão dessas ideias e para a formação de um pensamento crítico e racional. Elas também desempenharam um papel importante na formação de redes de comunicação e amizade entre os intelectuais da época. No Reino Unido, elas tinham como clientes o grande cientista e ensaísta filósofo Sir Isaac Newton, e na França, contavam com a ilustre presença de Jean-Jacques Rousseau e Voltaire. Muitos dos encontros e debates que aconteciam nesses locais levaram à criação de associações e sociedades científicas, que foram fundamentais para o desenvolvimento do pensamento crítico e para o avanço da ciência e da tecnologia. O café se tornou um símbolo de sofisticação e modernidade, e sua presença em cidades como Paris, Viena e Londres ajudou a estabelecer uma cultura intelectual que se espalhou pelo mundo todo. Além disso, o café também influenciou a literatura e a arte. Escritores como Denis Diderot e Balzac frequentavam cafés em Paris, enquanto artistas como Manet e Degas frequentavam cafés em Montmartre. Esses locais se tornaram cenários para muitas obras de arte e inspiraram a criação de novos movimentos artísticos. Em suma, o café teve um papel importante na formação da cultura intelectual europeia, sendo um lugar de encontro para pessoas de diferentes classes sociais. A introdução do café nas Américas é atribuída à França por meio da colonização, começando pela Martinica e as colônias das Índias Ocidentais, onde foram fundadas as primeiras plantações de café francesas. Gabriel de Clier trouxe mudas de café para a ilha da Martinica, no Caribe, por volta de 1720. 50 anos depois, havia 18.680 pés de cafés na Martinica, permitindo a disseminação do cultivo do café para o México e outras ilhas do Mar do Caribe, com as plantações francesas dependendo da mão de obra escrava africana, um prelúdio daquilo que viria a ter lugar no Brasil. As péssimas condições de trabalho dos cafezais e canaviais da região foram um ponto-chave para a Revolução Haitiana de 1793 e a indústria cafeeira da região nunca se recuperou totalmente. Por volta de 1727, o vice-rei do Brasil enviou Francisco de Melo Palheta à Guiné Francesa para obter sementes de café. Francisco inicialmente teve dificuldade em obter as sementes, mas cativou a esposa do governador francês e ela, por sua vez, enviou-lhe sementes e brotos suficientes para iniciar a indústria do café no Brasil. Em 1893, o café do Brasil foi introduzido no Quênia e na Tanzânia, não muito longe de seu local de origem na Etiópia, 600 anos antes, encerrando assim sua jornada transcontinental, que foi da Etiópia para a Arábia, da Arábia para o Império Otomano, do Império Otomano para a Europa, da Europa para o Caribe, do Caribe para o Brasil e de volta para a África. Embora a introdução do café em terras brasileiras tenha se dado em 1727, somente após a independência, em 1822, que o cultivo do grão ganhou destaque, e como resultado, grande parte da Mata Atlântica e posteriormente do Cerrado foi desmatado para as plantações cafeeiras. O café chega ao Brasil por meio do Pará, mas é somente após a transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro, em 1808, que o cultivo do café se expande para outras regiões do país. No período de 1820 a 1850, o café se torna o principal produto de exportação do Brasil, impulsionando a economia e se tornando pilar do trono da monarquia brasileira e das elites cafeeiras rurais, cujos patriarcas ficariam conhecidos como coronéis. Em 1888, o sistema cafeeiro escravista é duramente golpeado, pois a Lei Áurea é assinada, abolindo a escravidão no Brasil. Isso leva à necessidade de encontrar formas de trabalho para as plantações de café. O descontentamento dos produtores de café levaram a, no ano seguinte, em 1889, um golpe militar encabeçado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que proclamou a República no Brasil. Na segunda metade do século XIX, durante a chamada República Velha no Brasil, muitos países já haviam aderido ao cultivo, e quase todos envolviam a escravização de povos nativos e africanos. Somente com a abolição da escravatura no continente, que engloba os períodos de 1823 no Chile até 1888 no Brasil, que a mão de obra foi substituída pela de imigrantes europeus e japoneses, que ainda assim era subjugada através de uma forma de quase escravidão e exploração por meio da dívida. No ano pontual de 1906, o Brasil se torna o maior produtor de café do mundo, com cerca de 50% da produção global. Durante a década de 1930, a produção de café sofre uma queda devido à crise econômica mundial, com o governo de Getúlio Vargas ordenando até mesmo a queima do grão em locomotivas como combustível para diminuir os estoques e evitar o prejuízo, ao mesmo tempo que havia a concorrência de outros países produtores. Na atualidade, o café continua sendo um importante produto de exportação do Brasil, gerando empregos e movimentando a economia do país. Mas as cicatrizes do regime escravista que pariu e sustentou a agricultura cafeeira permanecem, a marginalização das populações negras e o fenômeno constante e presente do colonialismo, onde famílias que se elevaram por meio da agricultura desse grão mantêm sua proeminência e agem como autoridade paralela e local no meio rural. Apesar disso, é inegável que o ciclo do café foi um período crucial para a história da economia do Brasil, que transformou o país em um importante
importante produtor e exportador do café. A produção de café teve um impacto significativo na história brasileira e no nosso desenvolvimento como nação, motivando empreendedorismo e mudança, mas também golpes e retrocesso, além de impulsionar a imigração e a urbanização do sudeste do país, outrora cerne dos cafezais, que se tornaria a região mais rica do Brasil com a industrialização. O café se tornou um símbolo nacional e um elemento importante da identidade brasileira, configurado no brasão de armas nacional como um dos ramos que cerca o escudo, ao lado de outra importante planta aqui cultivada, o algodão, que, como uma curiosidade, também foi introduzida pelos muçulmanos na Idade Média na Península Ibérica. Muitos dos principais tipos de café ainda têm suas origens em países islâmicos. Por exemplo, o café moca tem seu nome devido ao porto de Moca, no Iêmen, de onde o café era exportado. Ele é caracterizado pelo seu sabor forte e aroma intenso. Outro tipo popular é o Java, que leva o nome da ilha da Indonésia, onde é cultivado, outro país muçulmano. Ele é conhecido por seu sabor suave e delicado, e uma marca específica de café da Indonésia, o Kopi Luwak, é tida como a mais cara e uma das melhores do mundo. O café turco é outro tipo popular de café, com origem nos países islâmicos. Ele é preparado em uma cafeteira especial chamada de cezve, que é caracterizada por seu sabor forte e espuma cremosa. O café turco até hoje é geralmente servido com água e açúcar. Outros tipos populares de café com origem em países islâmicos incluem o café iraniano, o café egípcio e o café marroquino. Cada tipo tem suas próprias características únicas de sabor e preparação, mas todos compartilham a mesma história e a tradição que remonta séculos atrás. O café contribuiu para o desenvolvimento e economia de muitos países, não apenas do Brasil, como podemos ver ao longo dos anos. Além disso, a cultura do café também se espalhou e se tornou uma parte importante da vida cotidiana de muitos lugares. Hoje, o café é uma das bebidas mais consumidas no mundo, e sua história e tradição continuam a ser celebradas por amantes da bebida em todos os lugares. A difusão do café no mundo e o sucesso de seus diversos tipos se devem a uma série de fatores intrinsecamente ligados à história islâmica. Sua associação com o sufismo, sua divulgação através das rotas de comércio árabe, sua criação e adoção pelos turcos otomanos e sua expansão através da diplomacia, da guerra e do comércio pela Europa, tomando parte nas mudanças mais significativas dos últimos séculos. Podemos dizer que, verdadeiramente, o café mudou o mundo, mas se não fosse a civilização islâmica, o café nada seria. Então é isso, pessoal. Nessa aula, podemos ver que o café influenciou a história global dos últimos 600 anos da humanidade. O café foi um alimento fundamental, e é incrível que ele tem origem em práticas religiosas, de místicos cristãos, de místicos muçulmanos da região do finalzinho do Mar Vermelho e a fronteira marítima que existe entre o chifre da África, de Djibouti, Etiópia, e o Iêmen, o sul da Península Arábica. O café foi fundamental na criação de ideias, na criação de movimentos políticos, na mudança social, e o Brasil, sem sombra de dúvida, seria de longe um dos países mais afetados pela introdução do café em todos os sentidos, gerando aqui as nossas próprias revoluções, independência e etc. Então é isso, pessoal. Aqui aprendemos como mais esse legado da civilização islâmica, que foi difundida pelo mundo, nos afeta até o dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula e bebam bastante xícaras de café, pensando aqui em todo o conhecimento que foi adquirido através de mais este conteúdo aqui da plataforma da página História Islâmica. Até a próxima aula. Assalamu alaikum.